Uma sombra é projetada quando há um objeto no caminho da luz. A luz viaja em linha reta. É por isso que sempre se obtém uma sombra quando algo está na frente de uma fonte de luz. Pássaros e aviões não são exceções. Eles projetam sombras, mas não podemos vê-las. Quanto mais próximo o objeto está de uma fonte de luz, mais densa é sua sombra, e vice-versa. Se o objeto estiver muito longe, sua sombra se dispersa. Um avião comercial voa a cerca de 12.000 metros. A tal altura, você mal vê o avião, muito menos sua sombra. Ele está muito longe da superfície terrestre, então sua sombra está espalhada e não é perceptível. O mesmo vale para os pássaros. Mas se houvesse um asteroide gigante passando pela Terra, sua sombra seria perceptível, com base no mesmo princípio pelo qual funcionam os eclipses lunares e solares. Um eclipse solar é quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando os raios solares. Isso lança uma sombra em algumas partes da Terra. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas também está 400 vezes mais perto do nosso planeta do que a estrela, e é por isso que parecem ter o mesmo tamanho no céu. Mas como a Lua é menor, sua sombra não é grande o suficiente para cobrir toda a Terra, então ela é projetada apenas em algumas partes do planeta. O Himalaia tem alguns dos picos mais altos do mundo, incluindo o Monte Everest. Então não é de se estranhar o fato de aviões acharem difícil navegar por aquela região. Mas por que aviões comerciais geralmente são proibidos de sobrevoar por lá? Para começar, essas montanhas têm altura média de mais de 6.100 metros. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, fica a 8.850 metros acima do nível do mar. Aquela região é difícil, cheia de neve, e quase não há superfícies planas ali. Caso aconteça uma despressurização repentina da cabine, seria difícil fazer qualquer pouso de emergência, já que literalmente não há nenhuma superfície plana lá. E mais, o ambiente com baixa oxigenação em uma altitude dessa oferece grande risco de turbulência. Além de ser desagradável para os passageiros, os movimentos aleatórios do ar e os ventos fortes dificultariam fazer qualquer manobra com a aeronave. Essa região não é muito populosa, então não há muitas coisas lá quando o assunto é sistema de radar. E o radar é essencial para a segurança da aviação. Sem ele, os pilotos não conseguiriam se comunicar com a base para saber as condições de voo. Lá também pode fazer tanto frio que o combustível chegaria a congelar totalmente. Claro, em geral, os combustíveis usados em aviões congelam a cerca de menos 45 graus Celsius, mas essa temperatura é bem possível no alto do Everest. Na verdade, a mais baixa já registrada lá foi em dezembro de 2004, quando os termômetros marcaram impressionantes menos 42 graus Celsius. Então é compreensível os pilotos não quererem correr esse risco, principalmente com o voo comercial. Entre os poucos aeroportos localizados na Cordilheira do Himalaia, existe um que é considerado o mais desafiador de pousar no mundo. Apenas 8 pilotos no planeta são certificados para fazer isso. Ele se chama Aeroporto Internacional de Paro e fica em Butão, um país sem litoral, localizado no Himalaia Oriental. Primeiro, pousar lá é muito perigoso porque você está literalmente voando entre alguns dos picos de montanhas mais altas do mundo. Sem contar que esses 8 pilotos também precisam considerar os ventos fortes. Apesar dos desafios, eles conseguem trazer com segurança mais de 30.000 pessoas para lá por ano. E um detalhe importante, não tem radar lá para guiar os pilotos. Eles precisam manobrar a aeronave totalmente no modo manual. Os pilotos têm que nortear seus movimentos com base em pontos visuais específicos à medida que se aproximam da pista de pouso. E mais, os voos são realizados somente durante o dia e quando há boa visibilidade. Esses pilotos também precisam tomar cuidado com postes e telhados nas encostas. Isso quer dizer que é comum ter que espremer os aviões entre picos de montanhas a ângulos de 45 graus antes de descer rapidamente para a pista de pouso. Deve ser por isso que só 2 companhias aéreas voam para o Aeroporto Internacional de Paro. Tirando esses pilotos comerciais, há pilotos de helicópteros de resgate especialmente treinados que passam grande parte de suas carreiras a mais de 6.000 metros do chão. Na maioria das vezes, eles formam parcerias com alpinistas igualmente experientes, que treinam cruzando a geleira de Khumbu, chamada de trecho mais perigoso do planeta. Composto por pilares de gelo tão altos quanto prédios de 6 andares, esse trecho gigante da geleira no lado oeste do Everest é cheio de buracos fundos, onde não se vê o fundo. São necessárias entre 4 a 12 horas para ir de uma ponta da geleira à outra, dependendo da experiência do alpinista. Você pode achar que esse é um local muito sereno, já que só há gelo e neve ao redor, mas esses profissionais afirmam o contrário.
Um veterano do Everest disse que o barulho é a pior parte desse trabalho. A montanha produz barulhos horríveis e às vezes até suspiros. Às vezes as pessoas têm a impressão de que as montanhas estão falando com elas, alertando sobre os perigos da região. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem, afinal você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada. Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor. Só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora a sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus.
Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com 2 luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. O céu é como um deserto? Um avião comercial pode voar mais rápido que a velocidade do som? É possível consertar um avião com um pedaço de fita adesiva? Vamos verificar sua intuição com este teste legal de verdades ou mitos sobre os aviões. Lembre-se de anotar suas respostas corretas e compartilhar sua pontuação nos comentários. Então, aqui vai a primeira afirmação. Aviões comerciais são mais econômicos do que um carro. Verdadeiro ou falso? Isso é verdade. Os voos comerciais têm sido mais eficientes em termos de combustível por pessoa por quilômetro do que os carros há mais de uma década. Melhores tecnologias e um número maior de pessoas que cabem em um avião diminuíram a intensidade energética das viagens aéreas em quase 74%. Quanto aos carros, houve apenas uma queda de 57%. Ok, que tal este? Não há fileira número 13 em aviões. Bem, pensando bem, eu nunca vi 13A ou qualquer outra letra no cartão de embarque. E você? Isso é verdade, mas parcialmente. Nos países onde o número 13 é considerado azar, realmente não há nenhuma fileira 13. Mas em outros países, o número que falta pode ser diferente, dependendo do que se acredita dar azar lá. Abrir a porta de um avião durante o voo é um risco real de segurança. Parece meio assustador para mim, mas é verdade? Você pode relaxar, isso é apenas um mito. Em primeiro lugar, as portas são trancadas, mas mesmo que não fossem, ninguém consegue abrir a porta de um avião em pleno voo. É fisicamente impossível. A pressão da cabine não permite que se faça isso. Quando um avião está em altitude de cruzeiro, ele está pressurizado. A diferença entre o interior e o exterior é enorme, ou seja, a pressão no interior da cabine empurra a porta e não deixa ninguém abri-la por dentro. Melhor ainda, a porta do avião é chamada de porta-plug. Sua borda interna é mais larga que a externa, por isso ela age como a tampinha do ralo de uma banheira, fechando a saída sem atravessá-la. Sua pele fica mais seca no avião do que no meio do deserto do Saara. Você acredita nisso? E se você acha que esse fato é verdade, está absolutamente certo. A cabine do avião é pressurizada e a umidade nela é de 20%. Para efeito de comparação, no deserto do Saara, a umidade média do ar é de cerca de 25%, e sua pele está acostumada a pelo menos 40% de umidade. É por isso que seu nariz e sua garganta ficam tão secos quando se está voando. Anos atrás, alguém postou uma foto na internet que viralizou em pouco tempo. Nesta imagem, havia um técnico de companhia aérea, e ele parecia estar consertando um avião com fita adesiva. Então a pergunta é, isso poderia ser verdade ou era falso? A resposta não é tão simples. Não era uma fita adesiva comum, então em parte esse fato é um mito. Mas era um tipo de fita, conhecida como speed tape. Ela custa cerca de $700 por rolo. Na verdade, é um adesivo de alumínio que você pode usar para consertar temporariamente pequenos danos, até que possa repará-lo adequadamente. É verdade que os pilotos evitam o Triângulo das Bermudas? Afinal, ele tem uma reputação e tanto. Os navios e aviões simplesmente desaparecem no ar nessa região. Este é certamente um mito. Hoje as pessoas já sabem que não há um perigo específico no Triângulo das Bermudas.
e os aviões sobrevoam essa área como de costume. Os aviões geralmente voam por conta própria, com os pilotos automáticos fazendo todo o serviço. Mito ou verdade? Qual é a sua aposta? É um mito muito difundido. Muitas pessoas têm certeza de que os aviões são mecanismos super automatizados que podem voar sozinhos, e os pilotos estão lá simplesmente para apoio. Na realidade, porém, voar é um trabalho de execução. Precisa de atenção constante de uma tripulação de voo qualificada. Era uma vez um avião que voava 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Pode ser verdade ou é muito forçado? Este fato definitivamente não é um mito. O Concorde conseguia atingir uma velocidade de 2.140 km por hora. Isso é muito mais rápido que a velocidade do som, que é de cerca de 1.234 km por hora, quase a metade que a do Concorde. Você já deve ter ouvido deste fato assustador antes. Os aviões esvaziam os banheiros no ar. Parece alarmante, mas será verdade? Felizmente, isso é apenas um mito. Isso é absolutamente lenda. Banheiros de aviões usam um sistema baseado a vácuo para transportar todo o conteúdo do sanitário para um tanque especial. Ele fica localizado na parte traseira da aeronave, e esse tanque é esvaziado apenas em solo. Essa é complicada. Quando um avião está voando para o leste, ele pode atingir velocidades mais altas. E aí, a velocidade pode realmente depender da direção? E é verdade, isso é possível graças aos ventos de alta altitude conhecidos como correntes de jato. Eles sopram a uma velocidade de 240 a 480 km por hora. E como nosso planeta gira de oeste para leste, as aeronaves que se movem na mesma direção podem usar esses ventos para se mover mais rapidamente. Você acha que os pilotos podem controlar o fluxo de ar para manter os passageiros sonolentos e relaxados e economizar combustível? Isso é definitivamente um mito. Se você fizer essa pergunta a um piloto, poderá ouvir ridículo como resposta. A verdade é que a pressurização determina o nível de oxigênio na cabine. E que tal esta? A torre de controle de tráfego aéreo mais alta do mundo é tão alta quanto um arranha-céu. Isso pode ser verdade ou é apenas um mito impressionante? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Quando um avião pousa, ele precisa da ajuda das luzes da pista e dos sinalizadores do aeroporto. Isso faz parte das responsabilidades da torre de controle de tráfego aéreo. Ela também gerencia o tráfego terrestre. Não é de se admirar que essa construção precise ser bem alta. O novo aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia, tem uma torre de 132 metros de altura. Sua altura é quase a mesma de um prédio de 40 andares e custou 18 milhões de dólares para construí-la. Tenho outra difícil para você. A sensibilidade do seu paladar cai 30% durante o voo. Sim ou não? Isso é verdade. A pressão na cabine combinada com a secura do ar meio que dessensibiliza seu paladar. Mas o mais curioso aqui é que isso afeta principalmente os sabores salgados e doces. Se lhe servirem algo picante ou amargo, você conseguirá saborear como de costume. Os fornecedores das companhias aéreas tentam levar em consideração a diminuição da sensibilidade do paladar ao preparar as refeições do avião. Eles têm que modificar muitas receitas antigas para que sua comida tenha um sabor melhor. Assim que sua máscara de oxigênio estiver colocada, caso a cabine seja despressurizada, você pode relaxar e respirar fundo, pois pode usá-la até o final do voo. Eu gostaria que fosse verdade, mas será mesmo? Infelizmente, isso é um mito. As máscaras de oxigênio para passageiros geralmente fornecem ar suficiente para respirar normalmente por de 10 a 15 minutos. Em outras palavras, é apenas uma solução temporária. Mas na maioria dos casos, esse tempo é suficiente para que o avião desça até a altitude de 3.000 metros. É onde as pessoas podem respirar sem usar máscaras de oxigênio. E como os aviões descem muito rápido, a necessidade de oxigênio adicional dura no máximo alguns minutos. A propósito, o sistema de oxigênio é testado regularmente durante as verificações especiais de manutenção. Além disso, o fluxo de oxigênio dos passageiros e dos pilotos não depende da eletricidade. As máscaras usam geradores de oxigênio individuais, então mesmo que tenha algum problema elétrico a bordo, o oxigênio não será cortado. Muitas pessoas dizem que o avião é o meio de transporte mais seguro, mas você acredita nisso? Isso é um mito. Voar é o segundo meio mais seguro. Estudos mostram que o elevador é o mais seguro de todos, mas infelizmente ele não poderá te levar para as Bahamas.
Ok, esse último foi meio que uma piada. E estatisticamente, os aviões são de fato a maneira mais segura de chegar ao seu destino.